Você já imaginou estar sentado com o próprio Jesus em seu trono, lá nos céus? Em sua última carta às 7 igrejas do Apocalipse, Jesus menciona conhecer todas as coisas, toda a verdade. Ele diz ser o Amém, e é a única vez no Novo Testamento que a palavra Amém, assim seja, concordo, é verdade, é usada como um nome próprio e é usada para Jesus, da mesma maneira como o livro do profeta Isaías usa a palavra Amém, em hebraico, para referir-se ao próprio Deus, Deus criador dos céus e da terra. E Jesus usa esse nome no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, na carta que ele manda para Laodiceia, dizendo que ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, mostrando que ele conhece todas as coisas, especialmente aquilo que você e eu fazemos. Vamos ler o texto dele, essa última carta de Jesus às 7 igrejas, e aí depois vamos refletir um pouco a respeito dela. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No início desse texto, Jesus menciona ser o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E o que isso significa? Bem, há 2000 anos atrás, quando uma pessoa era chamada num tribunal para testemunhar de algum crime que havia acontecido, testemunhar tanto como acusação, como quanto defesa daquela pessoa que estava ali no banco dos réus, o fato de a pessoa dizer ter visto ou não alguma coisa, ou um parente que notou alguma coisa ou não, ali na hora do testemunho, né, diante do juiz que estava ali julgando aquela causa, se a pessoa mentisse, não era só uma simples mentira. Tipo, o cara mentiu diante do juiz e ele vai embora para casa e fica tudo bem. O fato dele dizer alguma coisa que era falsa constituía-se também em um crime chamado de falso testemunho ou testemunha falsa. Lembre-se que lá nos 10 mandamentos, o 9º mandamento é não dareis falso testemunho, que muitas vezes é traduzido como não mentirás, mas o falso testemunho é pior do que a mentira, porque não diz respeito apenas a algo que você fala para se dar bem ou para se livrar de alguma situação terrível. Não, o falso testemunho é algo que você faz diante da exigência e da necessidade da verdade, porque envolve outras pessoas. O falso testemunho é algo muito maior do que a própria mentira. Logo, num tribunal, quando uma pessoa era considerada uma testemunha falsa, ela não era mais vista de modo digno diante da sociedade e ela poderia ser presa junto com aquela pessoa que estava ali testemunhando. Quando Jesus aqui diz, em Apocalipse, na última carta que ele escreve à igreja de Laodiceia, que ele é a testemunha fiel e verdadeira, isso significa somente uma coisa: ele sabe de tudo e está pronto para testemunhar sobre todos. Ele conhece você, ele me conhece, ele conhece tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, tudo que a gente toca. Ele nos conhece por dentro e por fora, por isso ele está pronto para se assentar no último juízo e ser a testemunha fiel e verdadeira. E é por isso que ele diz para os cristãos lá de Laodiceia que eles não eram nem quentes nem frios, eles eram mornos, e porque eram mornos, Deus estava a ponto de vomitá-los da boca dele. Isso é interessante porque na cidade de Laodiceia havia fontes de águas mornas. Ela ficava entre duas cidades, aliás, até hoje fica, entre duas cidades, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Hierápolis era conhecido naquele tempo por ser um lugar de águas termais, com fontes medicinais, e as pessoas iam para Hierápolis por causa daquela água quente para fazerem tratamentos médicos. Já Colossos recebia toda a sua água de uma fonte extremamente gelada. E Laodiceia, então, que ficava no meio um pouco após, recebia a mistura dessas duas águas, que era totalmente imbebível, intomável. Ninguém conseguia usar para quase nada e não servia
nem para se refrescar ou para beber e não servia nem para ser medicamento. Você já tentou tomar uma água morna? A gente faz careta para tomar água morna. Normalmente é assim que Deus vê você e a mim quando nós temos um pé no mundo e um pé nas coisas do Senhor. E é por isso que Jesus usa essa ilustração que é tão comum para os cristãos de Laodiceia. Vocês não são nem quentes e nem frios, mas mornos. Por isso eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ou seja, eles não são nem pessoas que estavam curadas de uma vez, ou pessoas que estavam se banhando em um remédio medicamentoso para ficarem totalmente curadas, e também não estavam se banhando totalmente em águas refrescantes, mas elas estavam, ao mesmo tempo, buscando coisas que curam e, ao mesmo tempo, buscando coisas que refrescam a alma, de um modo pecaminoso, mas que não serve para curar, mas que não serve para nos alimentar direito. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que, assim como aquelas duas figuras das águas nas 3 cidades, fazia com que os habitantes de Laodiceia considerassem a sua água imprópria para beber, assim o comportamento dos cristãos de Laodiceia era impróprio para o Senhor receber. E é por isso que ele vai dizer, olha, compre de mim ouro, compre de mim colírio, compre de mim vestes, porque vocês acham que vocês estão bem vestidos, que vocês enxergam bem, que vocês são ricos, mas na verdade vocês são o contrário de tudo isso. Vocês são cegos, vocês estão nus, vocês são, na verdade, pobres, porque vocês estão longe de mim. Abram a porta do coração de vocês, da igreja de vocês, e eu entrarei. E é curioso que esse texto Jesus diz para uma igreja. Se eu estou à porta e bato, se vocês ouvirem a minha voz e deixarem eu vou entrar e vou fazer uma festa aí dentro com vocês. Isso Jesus não diz para pessoas que estão totalmente perdidas na cidade de Laodiceia. Ele diz isso para os cristãos que habitavam na cidade de Laodiceia. E isso é um lembrete para você e para mim, que muitas vezes nós podemos deixar Jesus do lado de fora da porta do nosso coração também, fazendo com que a gente viva se refrescando com as coisas desse mundo, ao mesmo tempo que a gente viva buscando as coisas de Deus para curar de alguma forma a nossa consciência culpada. Quem de fato nós somos? Se nós não formos quentes de verdade, nós nunca nos assentaremos com ele em seu trono, porque essa é a grande promessa, a promessa final da última carta de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Ele diz, ao vencerei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu me assentei com meu Pai em seu trono. Já imaginou algo assim? Nós nos assentarmos com Jesus em seu trono? Não dá nem para imaginar um negócio desse, nem parece ser real uma coisa dessa, mas foi o que ele prometeu. Mas ele sabe de nós, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o Amém. Uma das poucas vezes, a segunda e única vez em que a Bíblia menciona a palavra Amém como um nome pessoal. Ou seja, ele é aquele que diz, é verdade, isso é fato, isso não é. Como Jesus nos conhece, isso é tão bom porque nos dá paz, por um lado, quando ele sabe que o nosso coração é sincero diante dele, mas isso deve causar também terror em seu coração, se você perceber que há coisas em sua vida que precisam ser abandonadas. Se precisa, faça como ele disse. Arrependa-se, seja zeloso e volte para os caminhos do Senhor. Venha para o Senhor, então ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma festa com você.